Vocês já ouviram falar ou assistiram Haikyuu? Ainda não? Então fica nesse vídeo que eu vou contar tudo pra vocês a respeito desse anime, inclusive um dos mangás mais vendidos do Japão. Roda a vinheta, diretor! Fala galera, beleza? Diego Aires aqui novamente e esse é o Nerdzoid. Então no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre animes de esporte. É um tema realmente que ele abre uma discussão bem ampla. Tem o time das pessoas que adoram, tem das pessoas que não gostam. Eu particularmente sou do time das pessoas que gostam, tá? Isso até desde animes clássicos como Super Campeões. Acho que todo mundo aí que é mais ou menos da minha geração com certeza acompanhou, né? Super Campeões, época da Manchete. Um pouquinho mais atual, época do Cartoon, né? Que passava também uma outra versão. E tem diversos outros animes que eu particularmente gosto muito. Slam-Dunk, tem o Kuroko no Basket, que pra quem deve ter acompanhado tem já na Netflix, né, catálogo Netflix. Então assim, os animes de esporte eles estão totalmente introduzidos nessa nossa cultura, né, dos animes. E no vídeo de hoje eu vou explicar um pouquinho pra vocês a respeito de Haikyuu. O esporte do Haikyuu, então, ele é o vôlei. Aí vocês podem me perguntar, Diego, mas um anime de vôlei, o que tem a ver? Como é que pode se desenrolar uma história a partir de vôlei? E aí eu venho através desse vídeo, galera, passar pra vocês realmente. Haikyuu é uma grata surpresa, tá? É um anime, assim, sensacional. Eu vou contar um pouquinho mais pra frente nesse vídeo a história. E garanto que vocês, quem não gosta ou ainda não assistiu o Haikyuu, após esse vídeo vai mudar de opinião. Então continua no vídeo que eu já conto pra vocês a história. E só antes da gente começar então, galera, a história de Haikyuu, vou novamente pedir aquela ajuda de vocês, tá? Já deixa o like nesse vídeo, eu sei que eu peço todo o vídeo e eu gostaria de explicar pra vocês novamente a importância, tá? Isso assim é uma ajuda muito simples que vocês conseguem dar pro criador de conteúdo, né? E que vai ajudar o meu trabalho a ser divulgado. Então quanto mais like, quanto mais inscrição, o algoritmo do YouTube vai entender realmente que vocês gostam do conteúdo, que gosta do canal e vai ajudar a propagar essa informação, propagar a divulgação dos vídeos. Então assim, peço novamente, é uma ajuda que não custa nada, vocês vão demorar aí no máximo 1 segundo para clicar no like, então deixa o like, se inscreva no canal e agora vamos começar a história de Haikyuu. Então vamos lá galera, começando a história de Haikyuu. Basicamente a história ela começa nos apresentando o personagem Shoyo Hinata, tá? Ele é um jovem que ele está andando de bicicleta e ele passa na frente de um comércio que está transmitindo uma partida de vôlei do campeonato nacional. Então ele para assistir e ele fica fascinado com aquela partida. Aí vocês podem perguntar, mas Diego, o que tinha de diferente naquela partida? Por que ele se impressionou? E com certeza o motivo desse fascínio dele foi porque ele viu que o principal jogador de um dos times, que era o time do Karasuno, ele era um jogador exatamente como ele, ou seja, um jogador totalmente fora dos padrões de um jogador de vôlei. Ele era baixinho, né? Assim como o Hinata é, um jogador baixo, e ele compensava essa altura com a técnica dele, com as habilidades dele. Então isso chama muita atenção do Hinata e ele fica fascinado por aquele esporte. Então após o Hinata assistir essa partida, galera, o voleibol na vida dele passa a ser uma obsessão. Então ele quer, de qualquer maneira, aprender tudo que ele puder, treinar aquele esporte. E qual que é a primeira coisa que ele faz? Como vocês devem saber, no Japão, nos colégios, tem diversos clubes, então de modalidades esportivas. E ele busca exatamente a modalidade de vôlei do colégio dele. Ele entra para esse clube. Só que qual que é o problema que ele encontra, gente? Não tinha nenhum membro. Ele foi o primeiro membro. Então, assim, ele entrou no clube e era o único membro. E a partir desse momento, começa a peregrinação dele. Porque ele começa a tentar recrutar diversas pessoas para realizar o sonho dele. O sonho dele era um sonho relativamente ainda bem simples. Ele queria jogar uma partida de vôlei, somente isso. Então assim, ele fica aos praticamente 3 anos do colégio tentando recrutar, treinando com o time feminino, pedindo ajuda para atletas de outras modalidades ajudarem ele a treinar vôlei, né? Com
técnicas básicas, né? Justamente para que ele conseguisse realizar esse sonho. Então, após 3 anos, ele consegue finalmente formar um time de vôlei para disputar uma partida. Aí vocês podem ficar na dúvida, mas Diego, que partida, né? Ele ia ser uma partida amistosa, como é que ia funcionar essa partida? E nada disso, gente. Assim, essa primeira partida, então assim, ele demorou tanto e logo a primeira partida já seria no torneio de primavera, que é realizado pelos colégios. Então assim, um torneio de muito renome na região, né, dos colégios que integram aquela região onde ele morava, e um torneio dificílimo. Então assim, com equipes que treinavam ali já aos 3 anos, né, tinham um entrosamento muito grande, e que seria muito complicado, levando em consideração que o Hinata, ele montou o time dele, assim, meio que em cima da hora, e o pessoal não tinha o preparo necessário, inclusive ele mesmo não tinha o preparo, né, técnico necessário. Muita força de vontade, porém o preparo técnico ele praticamente não tinha, ele treinava sozinho na maior parte do tempo. E ainda para ajudar, não bastasse essa questão do torneio ser um torneio muito complexo, muito difícil, a primeira partida que o time do Hinata enfrenta é justamente com um dos favoritos ao título do campeonato. Então isso realmente já dificultaria bastante a vida dele, né, o caminho dele dentro desse torneio. Não bastasse o time ser um dos principais favoritos, o time também tinha um dos principais jogadores daquele campeonato, um dos principais destaques, um prodígio mesmo, que era o levantador Tobio Kageyama. Então, para vocês terem noção o quão bom era esse jogador, ele era conhecido como o rei da quadra. E assim, né, gente, para surpresa de 0 pessoas, o time do Hinata ele perde, obviamente, né? Não faria sentido ele ganhar, por mais que ele foi uma partida assim, onde ele se esforçou muito, ele entregou tudo o que ele tinha realmente dentro dessa partida, mas faltava, né, questões físicas, questões técnicas para ele, que não daria para o time dele superar, de fato, o time do Kageyama. Então, sim, não foi surpresa nenhum, o time dele perde, e a partir daquele momento, vocês devem pensar, ele se desmotivou, né, perdeu, e até relativamente foi uma vitória fácil do time do Kageyama, mas muito pelo contrário. O Hinata, a partir daquele momento, ele promete para ele mesmo que ele vai ser o melhor jogador que ele puder ser. Então, assim, ele usa essa derrota dele como motivação, um fator motivacional mesmo. E ele quer ser o último jogador a sair da quadra. Então isso quer dizer o quê? Ele quer sempre ganhar, ele não quer sair da quadra. E ele promete isso para ele, e a partir daquele momento, ele coloca na cabeça dele que o Tobio Kageyama é o principal adversário dele. Por quê? Até então foi o melhor jogador que ele jogou contra, né? O principal adversário dele, assim, em questão da habilidade. Então, ele utiliza essa experiência que ele teve como fator motivacional para ele conseguir evoluir, para ele conseguir realmente ser uma versão melhor dele, né? E como eu havia explicado para vocês, o Hinata ele estava no último ano do fundamental, né? Então ele iria já para a escola secundária, ele vai para uma escola secundária e assim, é interessante a escolha que ele faz, porque a escola secundária que ele escolhe para ingressar é justamente a escola Karasuno. Não sei se vocês se recordam, mas é a escola que lá no começo da história ele vê aquele jogador que era pequeno como ele atuando. Então ele quer ser conhecido como aquele jogador era conhecido também. Aquele jogador ficou conhecido como um pequeno gigante, ou seja, ele era pequeno em estatura, mas na quadra de fato ele era um gigante. Esse é o objetivo do Hinata, ele quer ser o novo pequeno gigante. Então, para ele, de fato, foi uma escolha fácil em relação a qual escola ele queria atuar. Só que ele tem uma grata surpresa ali com uma mistura de espanto. Quando ele chega para conhecer as estruturas do clube de vôlei da escola Karasuno, ele encontra o Tobio Kageyama lá. E aí ele questiona, o que você está fazendo aqui, né? Por que você está aqui? E ele descobre que o Kageyama também ingressou na escola Karasuno. Ou seja, galera, o principal rival dele, a partir daquele momento, se torna o principal aliado. Então, é com essa premissa de Haikyuu que começa a história. É justamente você ver a evolução
obviamente focando nesses dois personagens, né? De como eles vão trabalhar questões de físicas, questões técnicas, questões comportamentais também. Então é muito interessante o desenrolar, né, durante a história desse acompanhamento que nós fazemos e a evolução dos personagens. E eu deixei separado aqui, galera, os principais destaques que eu vejo em Haikyuu, tá? Os pontos que mais me chamaram a atenção no anime. Então vocês podem ficar tranquilos, não vai ter nenhum spoiler aqui. É bem uma análise superficial, tá? Do que me chama a atenção em Haikyuu. Primeiro ponto é o desenvolvimento dos personagens. Então eu acho muito legal a maneira que o autor trata e explora os personagens, porque por mais que nós temos o foco tanto no Hinata quanto no Kageyama, nós vamos acompanhando a evolução de outros personagens. E é feito de uma maneira muito interessante, que você começa a entender a motivação, você começa a entender porque aquele personagem age daquela maneira, o que motivou ele a agir daquela maneira. Nos casos onde o personagem busca uma evolução, a gente consegue entender também o que está originando por que ele quer evoluir. Então é muito interessante mesmo e vale muito a pena de acompanhar. O segundo destaque, pessoal, eu coloquei aqui como uma condução do enredo, tá? Ela tem um pouco a ver com o primeiro item que eu falei dos personagens, do desenvolvimento, mas aqui eu estou dizendo mais na narrativa da história, mais com ênfase na narrativa mesmo, tá? Eu acho que o autor ele consegue muito bem saber o momento ali de dar uma acelerada na história, de segurar, de aprofundar realmente em determinados personagens, para que não fique algo cansativo ou fique algo muito rápido. Sabe que às vezes a gente assiste algum anime que parece que a história ela foi contada muito às pressas? Em Haikyuu vocês não vão ter essa sensação. É bem interessante mesmo a maneira com que o autor ele vai conduzindo essa narrativa da história. Um terceiro ponto de destaque que eu inseri aqui tem a ver também com os dois anteriores, mas eu acho que é o carisma dos personagens. Então, dentro da história, por mais que nós nos identificamos muito com Hinata, com Kageyama, tem outros diversos personagens que eles são muito carismáticos. Então a gente, em certo momento, acaba até torcendo para o sucesso deles, para que eles ganhem a partida, para que eles superem determinada dificuldade. Então isso é muito interessante. A gente tem personagens, inclusive, que são os favoritos de muitos, né? O próprio Kuro, o Oikawa, Nishinoya. Então são diversos, poderia falar de outros diversos, o Keima. Tem diversos personagens aqui que garanto para vocês assistindo, vocês vão se identificar muito com eles. E o último ponto aqui de destaque, que na minha opinião também acaba sendo um dos principais, é que Haikyuu, ele deixa muito claro para vocês, galera, acho que ele entra até nesse âmbito esportivo mesmo, que dentro da história, tanto Hinata, Kageyama, eles não têm inimigos, eles têm rivais. E fica muito claro porque diversas vezes a gente vai ver interação entre os times, então entre times que são adversários, porém que muitas vezes eles vão se juntar para evoluir junto. Então eles têm essa noção que eles são apenas adversários ali no momento de quadro, mas todos eles querem o mesmo objetivo, que é se tornar a sua melhor versão. Então o autor faz com maestria realmente essa interação entre as equipes, entre os atletas, um ajudando o outro, de repente um dando um toque que vai fazer muita diferença para o outro aprender. Então isso é muito legal e te garanto que vocês vão gostar muito disso também. E agora, galera, depois de passar toda a história, apresentar para vocês os principais destaques, vem a pergunta mais importante. Vale a pena ou não assistir Haikyuu? Galera, é claro que vale a pena. Com certeza, para quem não assistiu, eu aconselho muito que assista o quanto antes. É um anime que ele não é muito grande, tá? Então vocês conseguem assistir aí relativamente tranquilo. E eu aconselho, inclusive, as pessoas que não gostam de animes de esporte, tá? Com certeza a Haikyuu pode ser uma porta de entrada para vocês apreciarem os animes de esporte. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje, então espero que vocês tenham gostado. Não saiam desse vídeo sem deixar o like aqui, se inscreva no canal também para me dar aquela força, assim como eu havia falado no início do vídeo.
Deixa no comentário, você já ouviu ouvido falar em Haikyuu? E também quem assistir após esse vídeo, depois volta aqui e diz se gostou ou não. Tá bom, galera? Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado, até a próxima. Valeu, fui!